Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui, então, em mais um vídeo onde a gente vai aprender sobre matemática para o vestibular, Enem e concursos, tá bom? Essa aqui é a nossa primeira aulinha que começa a aparecer em relações, tá bom? O que que são relações? São, são valores, né, que eles se correspondem a partir de um sinal de uma igualdade, tá? Olha que legal que eu falei. São valores que se correspondem a partir de um sinal de uma igualdade. Então, a gente começa a trabalhar aí com o que a gente começa a chamar de fórmulas, né? São fórmulas, são relações, enfim, como é que você gosta de chamar? Deixa aí nos comentários para me ajudar, certo? Assim como um curtir. E se você gostar desse vídeo aqui, considere se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Gente, essa playlist aqui foi pensada aqui junto com o pessoal da ETEC de Itararé, tá bom? Então vai ter tanto aqui no meu canal quanto no canal da ETEC de Itararé, né? Tipo, vai ter nos dois lugares, tá bom? E é o quê? É um conteúdo em sequência para o vestibular, certo? Então já falei aí nas aulas anteriores de conjuntos numéricos, o que que são os conjuntos, as simbologias por trás dos conjuntos, e hoje eu vou trazer para vocês as relações algébricas e como eu devo me comportar, como eu devo começar a responder as questões de matemática através de uma metodologia rápida. Como assim? Uma listinha, né? Se fosse para você pegar uma receita para resolver todas as questões de matemática do vestibular, como seria essa receita? Tá bom? Eu vou passar para vocês, mas antes eu vou falar a respeito do que está aqui nessa lateral, ó. Tá bom? Por quê? Porque, gente, antes de começar realmente a falar de fórmulas e relações, a gente tem que entender essas relações associativas e distributivas, tá? O que que é isso daqui, ó? Se você der uma atenção bem grande ao símbolo e a como está escrito aqui, é como se a gente estivesse associando as relações de conjunto com o símbolo. Por exemplo, o símbolo de união, né? Então, quando eu tenho a união entre três conjuntos ali, ó, eu posso pegar e separar eles como eu achar melhor. Você percebe que existe um negócio de parênteses assim? Inclusive, eu posso fazer uma mudança de conjuntos. Como assim, professor? Eu posso trocar o A e B de lugar. Fazer B, união A, união C. Tá? Parece que é meio bobo assim de começo. Eu sei que às vezes quem já é bom na matemática já pega isso de uma vez e quem não curte muito já ignora isso e já nem quer saber mais. Parece que é meio bobo, mas é isso que faz com que a gente consiga a ganhar agilidade no processo de resolver as questões, né? Quando eu entendo uma coisa como assim, ó, o conjunto A em união ao conjunto B, em união ao conjunto C, é a mesma coisa que o B em união ao conjunto A, em união ao conjunto C, tá? Eu posso trocar o C de lugar. Professor, mas isso está na cara, né? Se você pegar lá as relações pelo diagrama de Venn, né? Então, o que que seria esses três conjuntos? Seria quando eu pego eles assim, ó, e existe, né, A, B, 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 e o C, B e C. Então, a união entre eles não importa de como para como, né? Você percebe que ele vai criar esse novo conjuntão ali, tá? Mas uma que eu quero chamar bem a atenção para vocês é distributiva, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? Que a distributiva, quando a gente começar a trabalhar lá na frente, você vai conhecer ela com uma regrinha aí que faz os números serem distribuídos, né? Os conjuntos. Por exemplo, assim, ó, se eu tenho o conjunto A, eu tenho o meu conjunto A, e eu tenho ele agora em união a uma intersecção do conjunto B com C, é a mesma coisa que eu fazer o A em união ao B e depois o A em união ao C, né? Essa daqui é a segunda lei, a lei da distributiva. Isso aqui é bem interessante porque depois isso aqui vira uma regra, que a gente chama como regra do chuveirinho, que é uma coisa que eu não gosto, né? Quem me acompanha sabe disso. Eu prefiro falar no formalismo mesmo, que então são leis distributivas. Você vai distribuir um conjunto aos outros conjuntos, né? E ele ficaria nesse formato aqui. Olha que coisa doida. Então, a união de A com a intersecção de B e C é a mesma coisa que a união de A e B em intersecção de a união de A e C. Olha só, então se fosse desenhar pelo diagrama. Então, eu tenho ali a intersecção de B e C. Eu tenho B e aqui eu tenho C. Então, a intersecção é isso daqui. Se você pegar o conjunto A e unir
Aí isso daqui é a mesma coisa que você pegar o conjunto A e unir ele ao B, depois você pegar o conjunto A e unir ele ao C, e aí depois você faria o que? A intersecção desses dois conjuntos, união aqui, ó, este, e o resultado seria o mesmo resultado que a intersecção de B e C, tá? Do A em união à intersecção de B e C. Tudo bem? Gente, então aqui é o seguinte, as relaçõezinhas são essas, né? Vamos dar uma atenção nessa aqui de baixo, porque essa daqui é a união que vai virar potência depois, tá? É a lei, é a relação que vai virar potência depois. Então, se eu tenho A em união ao B, e aí eu elevo esse conjunto todo, por exemplo, ao quadrado, ou eu elevo ele ao número n, é a mesma coisa que eu elevar o A ao n, depois elevar o B ao n. Tá bom? Isso daqui, gente, parece que só uma bobeira assim mesmo, parece que realmente é bobeira, mas tentem captar o que está escrito ali. Fala, professor, mas está na cara, é lógico que é isso. Sim, gente, é lógico, só que tem que estar escrito, né? Porque senão não fica lógico, salva em algum lugar, tá bom? E a relação que eu vou dar atenção para vocês, para a gente hoje, é essa daqui, tá? Professor, por que que essas daqui não? A gente já trabalhou com essas daqui em várias questões aí de vestibulares antes, tá? Então, eu já trabalhei algumas vezes, eu vou dar atenção quando eu começar a resolver elas nas questões de vestibulares, tá? Tanto aqui nessa playlist quanto na playlist no meu canal de questões de vestibular. É o seguinte, ó, a relação que eu vou trabalhar então é apenas a relação de subconjuntos. Como assim? Então, se eu perguntar para vocês, ó, já fiz essa pergunta aqui, ó, um conjunto B, e esse conjunto B tiver ali quatro elementos, o número um, o número 3, o número 5 e o número 7, um conjunto de apenas números ímpares, né? E eu quero saber quantos subconjuntos eu consigo fazer. Olha que coisa legal. Essa daqui é a relação que eu vou usar. Então, ela é a relação de subconjuntos. Quantos subconjuntos eu tenho? E ele leva uma relação de igualdade numa base 2, tá? Então, o que seria essa base 2? O 2 seria o número 2 mesmo, tá? Então, quantos subconjuntos eu tenho? 2 elevado a n. O que é aquele nzinho que está elevado lá? É a quantidade de elementos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, eu tenho quatro elementos. Então, para esse conjunto que eu criei, qual que é o número de subconjunto? Vou botar assim, ó, n sub, o número de subconjuntos possíveis que eu vou ter para ele, né? Eu já vou dizer o que são subconjuntos para vocês aí, tá bom? É 2 elevado a 4, que vai ser aqui 16. Então, eu tenho 16 subconjuntos possíveis para ele. Um exemplo de subconjunto possível é o subconjunto 1 apenas, ou o subconjunto 1 e 3. É um outro subconjunto, também posso fazer ele, tá? Ou um subconjunto, ó, onde vai ter o 5, o 3 e o 1, por exemplo, é um outro subconjunto. Tá? E se você começar a organizar isso, você conseguir fazer isso 16 vezes, 16 subconjuntos, tá? Com exceção aí do conjunto vazio, porque todo conjunto contém o vazio, né? Porque se você tirar todos os elementos dele, você vai ter então um subconjunto vazio. Então todo subconjunto contém o conjunto vazio, né? Acho que isso fica um pouco subentendido. E isso sim é lógico, como a gente fala, tá? Professor, dá um exemplo aí, porque só a relaçãozinha fica meio esquisita. Gente, e assim, ó, isso daqui é meio que um jeito só de escrever isso, você pode escrever a fórmula mais simplificada, porque fica estranho você colocar ali um colchete, depois colocar o parênteses, o A, o que que é conjunto, o que que é. Então, você coloca assim, ó, é, número de subconjuntos possíveis é igual a 2 elevado à quantidade de elementos, n elementos. Tá? Então, aqui você simplesmente vai selecionar ali os elementos naquela certa quantidade. Faz uma questão aí. Tá, vou fazer. Então, vamos resolver aqui, ó, uma bem rapidinha, essa daqui vocês vão ver que não é tão complicada assim de se fazer ela. Ó, sabendo que o conjunto A é o conjunto dos números pares de 1 até 20. Qual é a quantidade de subconjuntos que podemos construir a partir do elemento desses conjuntos? Tá? Então, quantos são subconjuntos possíveis? É isso que ele está perguntando, né? Cadê eu? Aqui. Então, vamos lá. Então, o número de subconjuntos possíveis é 2 elevado à quantidade de elementos, né, que eu tenho ali, então. Tá? Então, esse número de subconjuntos, ele vai ser 2 elevado, e aí você vai ter que montar o conjunto, né? Professor, mas não é só você colocar as características? Eu posso colocar assim, ó, pares até 20, né? Ou entre 1 e 20, posso considerar isso.
né? Porque está escrito ali. Mas desse jeito eu não consigo saber os elementos, né? Quantos elementos eu tenho? Ah, se você considerar o zero, não considera o zero. Então parte lá do 2, 4, 6, 8, 10. Até o 10 tem 5. 12, 14, 16, 18. E o próprio 20, né? Porque vai até 20. Então o 20 vai estar incluso também. Está incluso. Então eu tenho esse conjunto aqui. Quantos elementos eu tenho aqui? Porque vai ser 2 elevado à quantidade de elementos, tá? Não é o valor que está ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Eu tenho 10 elementos, então é 2 elevado a 10, né? E se sua potência aí tá boa, então o número de subconjuntos possíveis vai ser 1024. Opa, pagou? 1024 subconjuntos, tá bom? O que que seria esses subconjuntos? Ah, o subconjunto 1, opa, esse não. O subconjunto 2, o subconjunto 2 e 4, o subconjunto 4, o subconjunto, pegaram a ideia, né? 16, o subconjunto 4 e 16, tá? Então eu consigo fazer a combinação entre o 2 e o 20, o 2 e o 8, o 2, e quantos subconjuntos eu vou ter? 1024, tá bom? Essa relação aqui é uma relação que ela é muito cobrada em alguns vestibulares, eu vou responder aqui para vocês algumas questões, tá? Mas ele é muito mais cobrado em vestibulares de segunda fase, porque essa relação aqui, ó, a gente trabalha muito pouco na escola e quem faz a prova são professores, né? Quem faz a prova são professores e os professores aí, eles têm essa noção. Então, se colocarem uma questão nesse formato, com certeza, ó, um monte de gente vai se enrolar aí. Tá? Galera, uma coisinha só que eu prometi para vocês nessa aula, aí eu vou finalizar a aula, tá? Que existe um procedimento, uma receita para responder as questões de matemática. Eu vou utilizar essa daqui, ó. A gente tem que ter uma interpretação muito grande e uma noção muito grande dos processos aqui para não pular passos, ó. Tá? Então, o que que seria aqui, ó? Primeiro passo de tudo, a interpretação, eu acho que isso fica na cara, né? Se você não consegue ler nem interpretar, você vai conseguir só chutar, né? Então, você vai interpretar, primeiro passo, interprete, interpretação, primeiro passo. Segundo passo, depois da interpretação, e às vezes a interpretação, gente, é uma linha, e essa linha é só conceitos matemáticos. Você vai ter que dali tirar a sua interpretação. Por quê? Para fazer o segundo passo, que é a coleta dos dados. E essa coleta dos dados, ela vai organizar o terceiro passo, que é o passo da formulação, que é a nossa aula de hoje, tá? Então, a nossa aula de hoje, ela está dentro aqui das fórmulas, da formulação, né? Relação, equação, função, tudo que eu consiga fazer ali, o quarto passo, que é o passo das operações. Olha que legal, como que uma coisa está ligada à outra, né? Então vamos lá, fiz a interpretação. Sabendo que o conjunto A dos números pares de 1 até 20, qual é a quantidade total de subconjuntos que podemos construir a partir de elementos desses conjuntos? Então aqui na minha interpretação eu tinha que saber o que é conjunto, né? Eu tinha que saber o que é subconjunto, eu tinha que conhecer os elementos pares, né? Eu tinha que saber a relação de quantidade total de subconjuntos, que é aquela que eu escrevi, tá? E aí, então, fazer a coleta de dados. Perdão, aí, então, fazer a minha interpretação. Depois dela, eu ia tirar os dados, que foi o que eu fiz, certo? Como é que eu fiz essa coleta de dados? Eu escrevi A igual, aí eu coloquei os dados aqui. Eu escrevi o conjunto, certo? Então, isso aqui foi um dos processos que me ajudou a responder a questão. Tá? Daí, depois que eu fiz a formulação, que eu escrevi a fórmula, no caso, uma fórmulazinha de potência, nesse caso aqui, né? A gente tem vários tipos de fórmula aí. Isso que a gente nem falou de física ainda. Então, essa formulazinha de potência aqui, basta eu operar com a operação que está me mandando. Então, é uma operação, nesse caso, de potência. Poderia ser uma operação de raiz, enfim. E aí, então, eu vou fazer o quê? Aí você termina. Não, olha que doido. Interpretação, dados, formulação, operação. Depois das operações, o que que você vai chegar lá? Você vai chegar no seu resultado, solução, solução. Ah, então é isso aí, acabou. Aí depois da solução, você respondeu. Não, gente, depois da solução, você vai interpretar. Como assim? É porque às vezes você tem que interpretar a unidade dividida, às vezes você tem que interpretar se a sua resposta não está muito absurda, né? Às vezes o cara está falando uma coisa de gramas, quilos,
e você responde quilômetros, uma coisa que está totalmente fora. Tá? Então, a resposta, o resultado, depois de todas as operações, depois que tem o resultado, a solução, você ainda vai interpretar, tá? Bate um print dessa tela aqui. Por quê? Porque isso daqui é uma fórmula. Ó. Se tiver problema, você vai sempre voltar e revoltar e voltar e voltar até que você consegue chegar na solução. E a solução, depois que você interpretar, você vai apresentar o resultado, ou apresentar a resposta, que é escolher a alternativa, né? No caso do vestibular, você vai escolher a alternativa. Se for de segunda fase, você não vai escolher a alternativa, você vai ter que apresentar tudo isso que eu falei para você, como se fosse ali uma coisa descritiva, certo? E por enquanto é isso, tá bom, gente? Lembrando que essa nossa playlist aqui ela é infinita, ela vai sempre ajudar você aí, então basta você estar inscrito no meu canal ou estar inscrito no canal da ITEC, tá? Que você vai conseguir responder coisas como função afim, função quadrática, sequência, PG, PA, juros simples e assim por diante. Espero que você tenha gostado dessa aula, eu sei que é uma aula um pouco maçante, principalmente porque começa a entrar relações matemáticas, tá bom? Mas daqui a pouco a gente entra em umas partes mais legais aí, função, geometria, que você vai me agradecer muito, fechou? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.